Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast KMcast. Hoje, com os professores das disciplinas obrigatórias nos concursos no estado de Mato Grosso, na esfera do Poder Executivo. Professor Bidu, professor de História Regional, professor Marcelo Alonso, né? Professor de Geografia Regional também, e nosso professor Douglas Remonato aí de Ética e Filosofia. Vamos tratar dessas 3 matérias aí que são importantíssimas nos concursos regionais. Então, gostaria que vocês ficassem bem à vontade, apresentasse ali. Né? Bom, meu nome é Bidu. Bidu, eu tenho um nome verdadeiro, mas o nome verdadeiro ninguém sabe qual que é. Meu nome é Bidu, sou professor de História, sou formado aqui na UFMT. Sou de Chapada, mas criado em Cuiabá. Cuiabano legítimo, comedor de baguncinha com maionese temperada. Que é patrimônio imaterial. Que é patrimônio imaterial. Cara, eu nunca recebi, Marcelo. É lei aprovada, hein? Tanta marcação em Instagram do que no dia que essa parada foi aprovado. Foi aprovado. Quando aprovou baguncinha como patrimônio imaterial, eu acho que todos os alunos que eu tive na vida me marcaram nas reportagens, assim. Porque eu sou um defensor do baguncinha, da banana frita e da bocaina. E a maionese temperada. E a maionese temperada, que inclusive eu tenho ela tatuada porque ela é uma marca registrada. E um defensor daquilo que a gente chama de regionalismo, assim, que os concursos obrigam, mas que deveria ser não obrigado. Se a gente pensar que é uma obrigação nossa conhecer um pouco da nossa cultura, da nossa história, da nossa geografia e tudo mais. Bacana. Moçada, professor Marcelo Alonso, tá? Para quem não conhece, sou professor há 30 anos, né? Dando aula de geografia. Como o Bidu, também me graduei aqui na UFMT em geografia. Antes eu tinha feito engenharia elétrica e administração de empresas. Trabalho na iniciativa privada e, como todo mundo sabe, no KM Concurso, claro. Certo? Com a galera. Fez engenharia, velho? Fiz engenharia elétrica. Que tempinho perdido. Não, com certeza, com certeza. Mas sabe o que foi? É que foi um raciocínio idiota, entendeu? Eu me formei na Escola Técnica Federal, eu sei que a galera vai falar hoje que é IFMT, mas para mim é Escola Técnica Federal. Cefet. Né? Isso, ou Cefet. Agora é IFMT. E eu me formei em eletrotécnica. Qual foi o raciocínio idiota? Vou virar engenheiro. É claro, se eu fiz eletrotécnica, eu vou ter que fazer engenharia elétrica. Cara, foi uma roubada da minha vida, cara. Você entrava 7h30 da manhã até 11h30, 1h30 até 5h30, período integral. Como é que você ia trampar para ter uma grana? Ainda mais começando com 18, 19 anos. Sim. Né? Perdi 2 meses de greve no governo Sarney e aí abandonei. Aí fui para administração depois que fui fazer geografia. Foi a última. Bem que abandonou. Ainda bem. Pô, mas a engenharia tá sendo uma ótima faculdade para formar Uber, né? Para formar Uber? Pô, não fala assim. Ah, mas Na verdade, tem vários... Não, o que é, né? É. Foda, chato. Também tem um inchaço, né, cara? Não, eu acho que o Brasil, o fato de não ser industrializado, o fato do Brasil acaba fazendo com que a gente não tenha essa demanda, né, cumprida nas vagas de trabalho, infelizmente. Sou o professor Douglas, mais conhecido aí como professor Jesus, né? O povo bota assim. Será por quê? Porque será pela santidade, cara, brincando, claro, por esse cabelo aqui, né? Então, sou professor de filosofia, professor de ética, para concurso público, trabalho na Controladoria Geral, dando mentorias e aula de ética para controladores, procuradores do Estado. Sou concursado da SEDUC, cedido para a Controladoria, e trabalho há bastante tempo exatamente com ética e filosofia para concurso público. Essa área que você tem no edital, o edital geralmente é totalmente geral, né? Então coloca lá ética e filosofia, história da filosofia, filosofia geral. E aí você fala, porra, eu tenho que estudar tudo isso? Não tem assunto para poder falar, aí né? Fala assim, uma questão, você fala, puta, cara, é isso, né? Mas é isso que a gente vai conversar aqui, como se preparar para... Você falou Desculpa, que tá gravando. Pode ficar à vontade. Pode ficar, né? Mas Sim. você falou do Jesus. Você assiste Family Guy? Cara... A Família da Pesada? Sim, já assisti. Cara, tem aqueles episódios que tem Black Jesus. Black Jesus, cara. Isso aí nessa construção desse Jesus romano, europeu, escandinavo. Esse Jesus que o cinema fez favor de colocar tudo com olho azul, né, Tudo velho? com olho azul, meio loirinho. É brincadeira. Vou ter que dar uma olhada depois nisso aí. Eu não assisti ainda, não. Mas o apelido Jesus, ele pegou mais porque lá pra 2014, cara,
Depois eu descobri que foi o Mohamed, um professor que tirou a foto. Eles tiraram uma foto minha, tinha uma poça d'água, assim, né? E eu tava andando sobre aquela poça, e os caras tiraram uma foto, virou meme na época, assim, tiraram um ângulo, e eu não vi. Precisamos achar essa foto, aquele hein? que anda sobre as águas. Eu sei que, assim, aí eu fiquei, cara, aluno fez isso aí. Depois eu descobri que é o professor Mohamed que fez isso aí, né? Mas, assim, aí essa foto... Mohamed de física? Aí essa foto que virou... Olha, agora eu vou falar uma coisa também, hein? Há uns anos atrás, esse aqui poderia ser parceiro seu nessa parada também. Porque era cabeludo quanto tanto você aí também. Cara, pior, né, velho? Eu tinha o cabelo no meio das costas, né, velho? Quando eu entrei, a gente trabalha, eu já tava de cabelo curto já. Mas, cara, o lance do meu cabelo é massa o porquê que eu cortei. Não, mas eu também não consegui mais não, Jesus gordo. Mas era Fete Jesus, né? Fete Jesus. Você é legal. Eu só lembro dele. Você Nós chegamos para entrevista de emprego no Sistema S aí, num dos S's aí, no mesmo dia. Chegamos para fazer entrevista de emprego. Molhado, chuva, cada um na motinha. Pingando, velho. Lá na Varza Grande? Não, aqui no Morada do Ouro. Grande Doris. Assim, ó, eu acho... não, tenho certeza. Eu só fui contratado, velho, porque a aula começava segunda, não tinha professor, e era sexta-feira à tarde, entendeu? Porque, cara, eu não contrataria eu mesmo. Porque assim, ó, eu tava... Se você não aparecesse, os caras iam laçar o primeiro. Cara, ele chegou rock and roll de uma vez, cabeludão. Eu cheguei cabeludão, gordão, 130 quilos, o cabelo gigante. Eu tenho que falar, você emagreceu. Mas muito, tô fitness, amor, tô fitness. Aí, velho, de casa até lá no lugar, na Morada do Ouro, eu tomei uma chuva daquelas, chuva cuiabana, assim. Do nada ela cai, ela dura 10 minutos e some. E aí eu cheguei assim, ensopado. Aí eu olhei assim pra mulher, ela falou assim, cara, você tomou chuva? Eu falei, tomei. Aí ela, mesmo assim você veio? Eu falei, vim. Aí ela me conversou, ela falou assim, eu vou te contratar, porque o cara que vem nessa chuva, ele não vai faltar, não. Eu falei, ô moça, obrigado, contrateu aí, né? E aí eu fiquei lá, cara. No final, eu tinha uma banda com 80 moleque, uma banda de percussão, a gente fazia os instrumentos. Negócio do maracatu. De bate... Não era. Foi antes do maracatu, depois fui maracatu depois. Tá. E aí a gente fazia instrumento com lata, fazia mocho, cara. Primeira vez que a gente fez mocho, nós compramos couro cru e tal, pá, botou no sol, quando aquele negócio descongelou, Marcelo, aquele fedor no colégio inteiro. Igual costume, né? Podrão. E os moleques fazendo aquele trem, vai. E fiquei lá uns 3 anos, né? Você ficou uns 3 anos. Até eu sair e ficar fixo onde eu tô hoje, há 12. Mas foi uma época boa, né? Agora o melhor é porque eu cortei o cabelo. Essa história é massa. Eu levei os moleques pra assistir um filme que eu levava os guri. Lembra, tem o Cine História? Sim. Só que o Cine História era assim, eu levava os guri no cinema. Então eu ia com 50 crianças no cinema. Não era lá na sala. Né? Então eu levava criançadinha. Pá. E nesse dia, eu levei os guri e, tipo, ontem teve aquele ataque em Realengo. Na escola, no colégio. O rapaz da sacou? Escola. Teve ataque em Realengo na escola. O atirador. Isso. Aí levei os guri e tal. Começou a vazar um monte de vídeo desse cara do atentado de Realengo, pá. E nos vídeos que ele gravou, ele tava cabeludo, barbudo. Ele tava meio pá. Beleza. Quando acabou o filme e eu fiz como eu fazia. Cara, eu acho que era o primeiro Thor da Marvel. Primeiro Thor, tá. E aí eu levei os molequinhos, tudo molecadinho pequenininho, pá. Quando acabou o filme, eu fiz como qualquer filme, quando eu levava eles. Eu levantei e falei, gurizada, ninguém sai. Por quê? Pro público sair e depois eu sair com as crianças, que a gente devolver as crianças pro pai. Era um ataque. Meu irmão, no que eu levantei, grandão, e gritei, ninguém sai. Uma senhora que tava com as crianças, que era neto, ela começou, ai moço, não atira em nós não, não atira em nós não. E eu ficando vermelho, minha senhora, eu tô com as crianças aqui, tinha um gurizinho. Ele olhou e falou assim, moça, nós não conhecemos ele não. E virou o cão, cara. E eu com vergonha e tal. Por isso que eu falo, você nunca vai perguntar pra criança. Cara, foi uns 5 minutos, criança, cara. Criança. Aí resolveu, pá. Só que a gente ficou tipo, muito por último. Quando saiu, tinha segurança? Os guris... Não, segurança veio e perguntou o que tá acontecendo. Tá. E os pais esperando, o gurizinho assim, pai, o Bidu quase foi preso lá dentro.
Aí tinha uma professora muito amiga nossa, professora de matemática, a Tânia, e ela tinha um problema no cabelo, tá ligado? Aí eu falei, porra, eu vou dar um jeito de parecer menos ogro, né? Aí eu cortei o cabelo e dei pra essa professora. Você deu o cabelo pra Dei o Tânia. cabelo pra Tânia. E aí ela fez uns bagulho, deu uma peruca, né? Então de vez em quando ela falava, hoje eu vim com o rabo do Bidu, ficava desfilando com o meu rabinho lá, pá, um tempão. Minha mulher usou quando fez aqui. Mas enfim, vamos falar. Vamos falar. Não, gente, fala, desculpa. Vamos Tem história pra falar, contar. né, Vamos de lá. concurso público no estado de Mato Grosso, a obrigatoriedade dessas matérias e a importância delas estarem inseridas aí nesse contexto, né, dos concursos. Cara, tem vários contextos aí que são importantes, Kleber. E assim, às vezes quando você vai dar aula, por exemplo, para uma galera que está estudando para concurso público, e o cara olha e fala assim, por que a gente tem que estudar isso aí, professor? Que é uma pergunta que eu acho legítima, sabe? Uma coisa que eu gosto de responder para ele, primeiro, é que ele é daqui. Então, conhecer a própria história, conhecer o próprio espaço onde ele cresceu, ou acha que cresceu, onde ele vive, onde ele observa todos os dias, para ele, culturalmente, é bom. Também é bom para a região dele e é bom para a produção científica local. Então, além de ser, mas é obrigatório. Não é obrigatório. Mas tornar isso obrigatório incentiva o cara que está pesquisando, saca? Está na UFMT fazendo pesquisa de história, de geografia, o cara que está no campo, o cara que produz uma dissertação de mestrado, o cara que escreve um livro didático. Você fomenta um mercado editorial, inclusive, importante. Além, de novo, disso, do cara conhecer mais do lugar onde ele vive, né? Ele vive, porra. E ou venha a viver, né? Porque tem muitos que vêm Mas de aí fora, que tá. né? Mas também é um participar. sistema de defesa, né? Sim. Porque se a galera daqui se interessa por esses assuntos regionais e o cara que tá lá de fora, o cara que é do Rio, o cara que é do Espírito Santo, ele não manja, você tem um a mais que ele, né? Na concorrência ali. Isso aí é até um exemplo clássico agora, eu vou falar. Nós estamos aí às vésperas de sair um edital para a Cefaz MT, um dos concursos mais disputados, né, a nível Brasil. Hoje, né, o que se tem de notícia que é o melhor físico do Brasil, é o que melhor paga, salário acima de 30 mil aí, contando com verba indenizatória, né? Então, é algo que é um concurso que vai ter essas questões, mínimo de questões aí, né? Algumas falas que de repente venha duas questões, história e geografia junto ali, filosofia e ética também, mas, né, se o candidato ali ele não der atenção a essas questões e ele ficar muito naquele núcleo duro ali das matérias que vai, né, que vai cair, que pesa mais, tem o maior peso, né, que é o P2, exemplo de LTE, exemplo de TI, auditoria, contabilidade, então assim, que ele vai focar, mas todo mundo está focando ali também. Sim. Todo mundo está focando. Quem vem para a guerra mesmo, para esse concurso, vai estar focando nessas matérias. E se ele não garantir nessas aí, ele vai rodar, porque um pontinho é muita coisa. Eu não sou muito praticante, não, eu não quero ir para essa seara. Mas eu sempre falo para a gurizada que a Bíblia, enquanto livro, é um dos livros mais interessantes que tem para você ler. Tá? Dependendo da interpretação que você vai fazer dela. Obviamente, a parte que eu mais gosto é o Novo Testamento. Tem Jesus, tal coisa, é um cara legal. Sem gozação, é sério mesmo, gente boa. E aí, a citação tá lá, né? Dai a César o que é de César. Então, é uma coisa que você não pode, né? Não pode esconder. Isso é uma máxima para qualquer professor em sala de aula. Você não pode mentir. Você não pode querer fazer prevalecer a sua opinião negativa. Isso é um fato. Vamos trabalhar em cima do fato. E aí, o que é? A César o que é de César. Se eu não me engano, a legislação que obriga isso é do Wilson. É do deputado Wilson Santos. Ele que aprovou uma lei. Então, uma lei, existe uma lei. Sim, que é sim, obrigatória. Eu não me lembro quem é o autor. Se não me engano. Então, se eu estiver cometendo uma injustiça, me perdoe o autor. Mas se eu não me engano, é ele, é esse professor. Certo? Foi meu. Eu não encaro uma lei como essa, muitos assim falam, como se fosse uma reserva de mercado. Não é. Não é o que o Bidu falou. Eu como cuiabano, ele chapadense, eu cuiabano. O cara
Pô, a turma, sabe, é tipo aquela história que teve Copa do Mundo aqui, e todo mundo saiu falando, poxa, você viu os japoneses no final do jogo? Eles limparam o estádio, nossa, ficou tudo limpinho. Beleza. Então por que você continua indo em festa e jogando latinha no chão? Sim. Caramba! Ora, pra ficar Porque eu não falando. sou japonês, E nada contra, cara, só elogia os japoneses. Que seja. Mas é a mesma história. O cara mora em Mato Grosso, ele vive aqui, Sim. certo? Poxa, terrível. não conhece nada, Sim. não estuda tal. E essa questão da produção científica é uma coisa muito importante. Porque é verdade, o cara vai pesquisar, o cara vai fazer a dissertação, a tese de doutorado, o que quer que seja. E isso vai uma bola de neve, é um efeito positivo. Você citou entendeu? essa questão do japonês. Na hora me veio uma memória aqui. 2010, estava lá em Curitiba, num evento. Era até campeonato de karatê, campeonato mundial de karatê no Karatê, Brasil, em beleza. Curitiba, na faculdade católica lá. PUC. Na Na PUC, PUC, isso, PUC. na PUC lá. E estávamos fazendo um curso, tudo. Nosso hotel era uns 2 km. Eu e um outro colega, não vou citar aqui, fomos de a pé. De lá pra cá, passamos num posto de gasolina. Vou pegar aqui um negócio pra gente tomar. Chegou, ela veio com 2 ice, não toma. Fala, poxa, gosto de bebida forte. Toma mais. No meio do caminho, o camarada pega e me joga a garrafa de ice no canteiro, cara. Eu olhei assim e falei, cara, você não tá fazendo isso não, pelo amor de Deus. A cidade limpa, organizada, igual Curitiba. Cultural, pô. Falei, você não tá fazendo isso não, Cultural. pelo amor de Deus. Exato. Você nem passa vergonha. Eu fui lá e peguei, levei até lá pra jogar fora. Ele, falei, cara, olha, isso a cidade não teria. E, cara, E dentro do Brasil tem isso. O exemplo é você Curitiba. pensar, e a gente continuando pensando nessa ideia da importância de ter, velho. Pensa assim, ó. Se a gente sair do universo do concurso público e ir para o universo dos grandes vestibulares, os mais concorridos, beleza? A UFMT hoje, você não entra nela para um vestibular regional. Eu entrei, Marcelo entrou. Então, quando a gente era guri, você estudava História de Mato Grosso na escola, porque dentro das coisas caía no vestibular, ok? Veio o Enem e ele transformou aquilo numa concorrência nacional. Então, da mesma forma que um guri daqui passa em qualquer lugar do Brasil, um guri de qualquer lugar do Brasil Passa aqui. passa aqui. Que é uma coisa mais beleza? democrática. né? Isso. Só que ao mesmo tempo, toda aquela galera que dava aula de história, geografia, biologia, o regional, esse cara foi posto de lado. Ou ele voltou a dar Brasil geral, ou ele ficou ferrado. Isso ferrou as editoras, ferrou o professor. E aí, desafio, vai lá agora na medicina da UFMT. Vai lá agora. E pergunta assim, quem é de Cuiabá, Quantos levanta a nasceram aqui? mão. Aí, Quantos? tem Entendeu? alguns, Tem, lógico que tem. tem. Vários. Mas também tem vários outros que não são daqui. Então, também cobrar conteúdo regional, você valoriza o cara da região e tal. E, cara, esse lance dele entender, assim, ó. Às vezes, por exemplo, você vai dar aula, né, de arte lá, Mato Grossense e tal, e o cara fala, pô, professor, mas os caras só pintam tuiuiu e jacaré, e banana, e onça. Se for a Dir Sodré, ele pinta outra Né? coisa. Aí eu falo assim, É, né, com certeza. Ele pinta outra coisa. escondido. Aí eu falo assim, mano, e lá no Egito que os caras pintavam um monte de egípcio, velho? É incrível. Sacou? E os gregos que ficavam fazendo aqueles homens Estado gregos, grego. assim. Estado grego. porra, Só Deus grego, os gregos Zeus, faziam altos deuses gregos. Hércules. Então, o cara, ele não vê que a própria ideia de arte, história, geografia, é uma representação cultural. Você está mostrando o lugar de onde está falando. E os concursos cobrarem isso de forma obrigatória ajuda muito. Sim. Aproveitar aqui, ó, você que está assistindo aí nosso podcast, né, já se inscreva no canal, clica lá no sininho, né, dá seu like e aguardem, vem muitos outros podcasts aí, ó, com assuntos que você vai gostar muito, né, para aproveitar no seu próximo concurso. E aí, doutor Douglas, Então, o que você pode me falar de ética e filosofia dentro desses concursos, dentro da nossa... olha, ética e filosofia dentro de concurso público. A primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, os detalhes que o edital vai te dar, tá? Então, assim, ética e filosofia em concurso, eu já vi, a gente vê um edital extremamente vago, né? Como eu falei, às vezes tá lá só isso mesmo. O que vai cair? História da filosofia, filosofia geral e ética, entendeu?
para 2 questões, vamos dizer, tem alguns concursos atrás, Genericão. 5 questões. Quando o edital tá assim, cara, realmente, aí eu falo que a dica que eu dou é estudar o que é ética, o que é moral, né? Qual é a diferença entre os dois, porque isso é campeão de cair, concurso público. Então, assim, eu tenho acesso a mais de 3.000 questões lá de banco de questões só de concurso. E, assim, eu posso falar que 30% lá é isso. Diferença entre ética e moral, entender que a ética é a tentativa de pensar princípios que sejam universais ou que possam ser universalizados, enquanto a ética está ligada a uma questão regional, a costumes, regras. Esse é uma coisa que você tem que saber, não interessa, tá lá ética e principalmente para a carreira de servidor público, né? Com certeza. Com certeza. Então você tem que saber essa parte. Quando o edital ele é um pouquinho mais específico, aí fica mais fácil de você ver o que vai cair. Eles chegam a colocar assim, tal autor vai cair? Não, mas eles colocam, por exemplo, há pouco tempo teve um concurso público que o edital, na parte de filosofia, tinha 6, 7 tópicos dos assuntos. Nunca tem lá qual é o autor, mas você vê, tava direcionado. Pelo Mas dava, Você direciona, né? Você direciona, né? Então tava muito ligado à ética, moral, mas também tava ligado à ideia do homem e o contratualismo. Então você já sabe que é Os Hobbes, contratualistas, Rousseau, né? Então, assim, a primeira dica é Não, mas essa. aí é Hobbes, né? É Hobbes, mas aí os Hobbes, contratualistas caiu falam- Rousseau. São as coisas ligadas às razões do Estado, né? Porque você é servidor público, Sim, né? concepção de formação do Aham. Estado, Caiu Rousseau, organização por do exemplo. Estado, Nesse Rousseau, concurso que é o Rousseau, a concepção de Rousseau do homem natural e o contrato social. Contrato social. Então, assim, o que você tem que ficar atento? Fica atento entre as entrelinhas do edital. Teve um concurso público aí, já faz mais de 4, 5 anos, que eu lembro que o edital, ele dava tantas pistas que só pelos tópicos do edital, Você já de ética, conseguia você responder. sabia qual era a obra que eles estão usando como referência, entendeu? Então, assim, só pelos títulos, eu fui lá mesmo, coloquei entre aspas do Google lá, sabe? Aquele que eu achei curioso, tá tão detalhado aquelas frases, né? Aham. Nos tópicos do edital. E eu fui lá no Google, coloquei entre aspas e apareceu 2, 3 obras, né, que eles estavam usando de história da filosofia, que eles estão usando como referência. Tiraram até um dos tópicos, era o capítulo dessa obra. Então fica atento ao edital. Agora, professor, eu vi aqui, vai ser uma questão, 2 questões e tá lá filosofia geral, história da filosofia e ética. Cara, nesse caso, o que eu aconselho princípio da filosofia. Já caiu, há pouco tempo, caiu uma questão que era quem era o pai da filosofia. E, olha, questão sacana, cara, porque a gente costuma falar muito em sala de aula. Não sei se eu vou errar. É Sócrates? Então, a gente costuma falar na sala de aula que é Então, Sócrates. tem que dizer- Mas não era, a questão era sobre quem é o primeiro filósofo, é Tales de Mileto. Tales de Mileto? Eu primeiro. acho Eu tava que lembrando eu de errei Parmênides. Você viu? Heráclito, Parmênides, mas Tales é antes também. Tales é antes. Isso aí Mas foi, isso sabe qual? Acho que ferrada. foi Sabe concurso que da é grego, GPEM. cara. Acho que foi concurso da GPEM, essa questão. Cara, Se eu não eu me achei engano. essa questão assim, uma totalmente casca de banana. Porque a gente costuma dizer, olha, o pai da filosofia, como a gente conhece, é Sócrates. Porque ele direcionou a filosofia para o estudo Foi isso sobre, mesmo, foi a GPEM, sobre o ser cara. humano. 2016. Enquanto os pré-socráticos estavam falando da natureza. Ou seja, a gente fala, o pai da filosofia, como a gente conhece hoje, é Sócrates. Mas a questão era direcionada ao primeiro filósofo, que é Tales. Agora você imagina um concurso público que cai quem é o primeiro filósofo. Foda. Então, assim, o que eu digo? Questões muito difíceis, né? Já caiu... Teve um concurso público da Seduc há um tempo atrás, que eram 5 questões de ética. Cara, uma das questões era sobre um conceito específico do Sartre na obra O Ser Humano. Eu achei mas aquilo, esse cara... não, mas eu falo, sacanagem. Essa Era é sobre o errado. conceito Aí de não, ética aí não, e o cara. Ser e o Nada do Sartre. Mas você concorda também que... Porque você tá falando pra caramba aí de edital. E você concorda que tem muita galera aí que vai fazer um concurso e o cara não leu o edital? Não leu o Ah, edital. não. Porque Né? chega cara, lá- Não, cara, isso é incrível. Uma questão. aí o cara chega- É uma. Acontece. De acordo com o edital, o que vai cair? Aí você olha pro cara e fala assim, cara, você leu o edital? O que você achou? Aí ele, pô, não vou ler o edital não, professor. Eu falei, cara, mas como é que você vai Pô, de fazer? acordo com o É igual o A cara que vai lá fazer primeira uma... O cara que vai fazer uma inscrição, aí tem um texto gigante. Aí ele vai lá embaixo e clica. Lido de acordo. Pá! Ele nem leu. E aí, às vezes, ali tá um detalhe Ali. que Com pode certeza. direcionar o estudo dele, que pode direcionar a organização dele, ou que pode ou não cair, sacou? E o cara não leu o edital, velho.
E esse, eu acho que esse é um problema Essa grave, pergunta é inclusive. sensacional. De acordo com ele, tá, o que pode cair? Com todo respeito. Pô, se eu soubesse se as gotadas de Tachela, eu tava com uma sala comprando 1.000 por cabeça, Tava cara. fácil, né? Se eu te falava o que vai cair, pô. E é foda, porque a galera não lê o edital, e aí tem pressa também na hora de ler as questões. Sacou? E aí, na hora que ele tá lendo ali a questão com muita pressa, sem interpretar o que tá se pedindo, cara, ele erra. Eu lembro de uma questão de geografia, de um concurso já tem um tempo já, mas a questão ficou muito famosa, porque tinha lá, os biomas mato-grossenses são, o cara já deu. Coloca em ordem de maior quantidade para menor quantidade. E todo mundo marcou Cerrado, Pantanal, Floresta. Pá, pá, pá. A galera foi marcando. O percentual tá errado. Tem que ser Floresta, Cerrado. Sim, mas onde a gente mora? Mato Grosso. Em Cuiabá. Em Cuiabá. E quando você mora em Cuiabá, Tem o que floresta fica batendo na sua amazônica, cabeça? Cerrado. Cerrado. E uma das alternativas começava assim, Cerrado. Depois vinha Pantanal e Floresta Não, Amazônica. Mas, Bidu, E a galera isso aí não- é que nem o primeiro dia de aula hoje. Eles já escutaram lá, tá? E isso aí a turma também do concurso, a galera do KM sabe que eu falo, tá? A disciplina mais importante que tem é a língua portuguesa, Sim, a cara. galera não interpreta o que É a tá língua pedindo. portuguesa. Se Com você certeza, não dominar ela é ela, base você pra tá tudo, pô. lascado. Essa questão aí, sabe qual que é a palavra-chave do enunciado que devia ter? A palavra-chave era respectivamente. Tinha. Porque ele deve ter colocado Porque ele passa de maior para do menor maior quantidade. para o menor. É. Respectivamente. Que era pra ele marcar Quer a dizer Floresta, que o Cerrado, primeiro Pantanal. tem que ser o maior. O segundo é o intermediário. E o terceiro é o menorzinho. Você quer um exemplo Agora, de uma... se ele marcar Cerrado, Pantanal e Amazônia, tá errado? Em tese, não. Porque os 3 biomas têm em Mato Grosso. Sim. Mas como ele Como que ele tá pedindo? respectivamente. O problema é como Já está pensou? sendo pedido. Mas Já olha, pensou? este é um mal de muitos concurseiros. O cara chega, ele não lê o edital. A primeira coisa que um concurseiro tem que fazer é o quê? Ler o edital, entender o edital, ver qual que E se eu não é. entendi, perguntar pra alguém entender. Eu me Pois explicar. é, Poxa, poxa. Kleber, Mas tem que ler. não é de concurso, mas ficou muito famoso isso no Sul, tá? No Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Quais são os 3 sobrinhos do Tio Patinhas? Conhecimentos gerais, mano. Olha só. Caiu isso aí? Caiu. Me responde aí. Se tu bater, não tem. Faço ideia. Sabe que- Luizinho. não, errou. Tio Patinhas? Errou. Não. Todo mundo marcou. O tio todo Patinhas. mundo Não, marcou, calma. todo Tio mundo marcou. Patinhas não é. É Isso é o sacanagem. próprio Pato Donald, Pato conhecimento geral, velho. Pato É a Donald. maior, Gastão. é a maior empresa de entretenimento do mundo. É Pato Donald, Peninha e Gastão. Mudou a cultura mundial de Os outros consumir. são sobrinhos do Do Donald. Pato Donald. Ah, mas um... Letra A, o Guinho, Zezinho, Luizinho, os Gurinhos. Ah, mas é isso aqui, eu lembro do desenho. Vá. A galera marcou, cara. Mas aí que Eu tá. marcaria. Na É, eu hora, já fui na errado aqui pressa. agora. E era o que o Marcelo falou. É Peninha, Gastão e Donald. São 3. Sacou? Ou seja, dependendo do como o cara lê, mas Bidu, ele não pode demorar muito, ele não pode ficar filosofando em cima de uma questão, viajando lá. Não, velho, realmente, porque ele tem um tempo contado pra fazer uma questão. Mas a leitura daquilo ali, pra entender o que tá se pedindo, Atenção. Organização atenção, mental, organização, cara. Ó, você quer ver uma coisa? Por isso que tem muito aluno. A gente em sala de aula, acho que todos nós aqui, a gente é muito acostumado e faz questão de interagir com o aluno. Sim. A gente anda no meio da sala, a gente faz pergunta. Porque, poxa, eu tenho que interagir. O cara não pode ficar também fechado numa redoma, achando que tudo é constrangimento. Ah, tá me assediando. Para com isso. Vamos parar também com esse negócio. Então a gente pergunta muito. Mas é impressionante você ver a reação, como que a turma trava. Ele está só porque você dirige a palavra. Muitas vezes você chega e fala assim, me fala uma coisa, quantos são os 4 biomas que tem aqui em Mato Grosso? Acabou de falar. Fala. 3. Não. 4 biomas? Não, eu só falei de uma maneira aleatória. Ah, Tá, quantos são? ele tá me sacaneando. Eu falei de uma Caso maneira fosse, aleatória. dos 4 biomas, né? Quantos são os 4 biomas que tem em Mato Grosso? Os 4 biomas. 4. Exato, mas sabe qual que é o problema? A hora que você faz a pergunta, o cara trava. Porque ele já tá pensando em responder o quê? Amazônia, Cerrado. Eu não perguntei quais. Eu perguntei quantos. É língua portuguesa. É que nem você fazer aquela brincadeira. Qual que é a cor do cavalo branco do Napoleão? É branco, pô. Já tá na pergunta, isso é uma gozação, pô. Você entendeu? Mas o cara trava. Agora E ele não consegue ser. eu já passei por isso com ele, tá? Porque eu fui aluno Que dele nos foi? cursinhos. E ele chegava.
Mas Pergunta pra outro, pô. Mas é que o Marcelo, ele tá falando assim, ele não chega assim, né, velho? Tá. Responde pra mim! Quais são seus... Caralho, tem isso errado. Vai começar. Já vai propagar a lenda, pelo amor de Deus. Ele não tira agora. Daqui a pouco Mas ele vai falar. agora é sério, cara. Aqui costuma dar a prova, cara. Ele chega, eu não vou falar nada, né? Mas tá lá o que ele fala. Sim, mas, cara, se você pensar que tem quase que um padrão em todos os concursos, sim. sacou? Nossa, caiu alguma coisa sobre a criação do Mato Grosso do Sul e a separação do... Pô, mas isso aí todo ano cai, mano. Exatamente. Sacou? Todo ano cai. Pode cair de maneira muito simples, pode cair de maneira mais complexa. Não, dependendo Mas da todo ano banca, cai. é certeza. Agora- Sacou? Ética e Caiu alguma moral. coisa... igual certeza. ética moral. Vai cair, Vai cara. cair. Isso é básico. Caiu alguma coisa falando bem de Dom Aquino. Caramba, velho. Não tem jeito de você Marechal falar. Rondon. Marechal Rondon. Mesmo que seja pra você criticar a figura construída de Rondon. Mas vai cair. A gente tá sempre... Comentei antes de começar aqui que a gente sempre espera perguntas como essas aí, mais antigas, mas num dos concursos, não lembro qual, caiu uma pergunta, se eu não me engano, foi sobre Dan de Oliveira. Ele teve 2 mandatos para governo, se eu não me engano, foi dele. Sim. Ou foi dele. Quais foram os partidos? Se foi o partido X, em todos os 2 mandatos, ou como que foi? Foi aquilo Foi, que se você eu não me falou. engano. Primeiro PDT, E você- depois PSDB. Você acha o quê? Que, pô, você só espera lá atrás, já. É mais recente para nós. Que... Mas é aí que tá, ó. 30 Existe, anos já, quase. existe, por exemplo, uma parada que é história e memória. Na memória de um cara que tem mais ou menos a nossa idade, ele vai sempre lembrar do Dante no PSDB. Eu É, só eu lembro não- dele lá. Eu não Concorda? lembrava do PDT. Errei Aí essa que questão. tá. É porque ele tá confiando na memória. Na memória dele, Eu quando também ele era erraria. guri, barará. Porque se ele tivesse estudado, ele tinha visto Agora o outro slogan partido. de Você quer campanha ver uma dele eu pergunta? lembro. Você Casa quer- arrumada Não, eu só não lembro. Você quer ver uma pergunta Hora que da é tipo virada. essa de memória? foi Vamos do lá. segundo. Quando ele renunciou ao cargo para ser candidato a senador, quem era o vice? Só para puxar sua memória. Isso é memória. Para senador, Ele perdeu para senador. Eleito foi Jonas e Cara. Séries. Quem era o vice? o vice dele, hoje já, se eu não me engano, faleceu já, não? Não. Cara, eu lembro da figura, não, mas não lembro o Rogério nome. Salles. Rogério Salles. Rogério Sim, Salles. Isso é memória. Rogério Memória. Salles. Eu lembrava, não lembrava o nome, lembrava da figura. E aí, ó, tem algumas coisas de memória que são legais, né? Por que Cuiabá chama Cuiabá? Por que Cuiabá? Não, quer subir com aquela da Da cuia. cuia. Uai, Eu velho, vou- mas não foi vou assim que mandar a gente você vazar. aprendeu quando era guri? É. Você entendeu? Memória, mano. Não é uma maneira de explicar, porque existem várias explicações. E Cuiaverá, e Cuiapá, vai ter as explicações, beleza. Mas todo mundo não cresceu com a ideia do índiozinho segurando uma cuia na mão. E a cuia caiu Caiu e no ele rio. falou, Bah! Cuiabá! E alguém falou assim, caralho, velho, isso dá um nome pra batizar um lugar. Como é que é cuia? Bah, mas o cara é gaúcho, pô. É, Ó, mas tem uma, Bah! tem uma curiosidade aqui interessante. O nosso operador aí, ó, o Antônio, Ah. ele é de qual cidade, Antônio? De Caçapava. Caçapava, pô. E qual que é o Na nome onde? dele? Dá seu nome inteiro aí, ó. Antônio Cuiabano, cara. Mas Ele cidade veio- que você. De onde que é? De onde Rio que Grande do está? Sul, cara. É de São Paulo? São de São Paulo. Paulo. São Paulo. Não, porque tem Caçapava no Rio Grande do Sul. É, Tem mas ele é de Caçapava São no Rio Grande Paulo. do Sul. E ele veio fazer cinema aqui, o nosso. E ele. aí, ó. Mas, se eu não me engano, tinha alguém famosíssimo com esse sobrenome Cuiabano. Não, né? o sobrenome Cuiabano aqui no Cuiabá é tradicional, pô. Como que era? Tinha uma pessoa. Ulisses Cuiabano, Ulisses. colégio. Isso. Certo? Tem político. Eu tenho um ex-aluno muito gente boa que é contador hoje em Eu dia, que é tenho o pai da Rodrigo minha querida Cuiabano. amiga Raquel Aí, ó. Bussic, Gentil, seu Gentil é Gentil Cuiabano. Não, o seu Gentil é pai de Gilberto Bussic. Mas existe Mas esse, o nome esse dele é perigo, Gentil, cara, da, Cuiabano. da memória, É entendeu? interessante isso, a memória. Porque, às vezes, né, por exemplo, você vai mostrar pra gurizada uma imagem da prainha. Quando a gente... Porque assim, eu nasci em Chapada, depois a gente foi pra Rondônia e voltou pra Cuiabá. Beleza. Andou, hein? Andei. Porra. A gente morou em garimpo lá, em Nova de Madeira, em Rondônia. Depois meu pai, depois de 14 malárias, voltamos pra cá, né? Beleza. Ah, então ainda tá perdendo. Né? Porque você não conheceu. Não conheci O quem. homem que mais teve malária aqui em Mato Grosso. Quantas... Acho que só perdia pra... Não, era ele falava. Rames Bucaí. Quanto teve o seu Rames teve? Bucaí, ele falou pra mim que ele teve 26 malárias. Caralho, velho. Eu lembro da última malária do meu pai, cara. Minha mãe amarrou ele, velho. Sério mesmo? Juro pra você. Tanto que ele tremia, velho. Ele tremia.
A mãe foi lá e amarrou ele pra ele não... E aí você mete cloroquina nele. Aí mete. É. Aí Não, mete. Aí cara, antes de eu contar o que eu ia contar, fala. sabe uma coisa que era cara em garimpo quando eu era guri? Ah, Água tônica. tônica. Sim, porque água tônica tem quinino. Tem quinino, é. Tem A quinino. quantidade de quinino Tem que tem lá não quinino, serve pra nada. Mas haja água tônica. Né? Sacou? Mas a galera falou, não, mano, o lance é tomar água tônica. Então, água tônica era mais cara com que qualquer quina. outra coisa, mais caro que com quina. arroz. Mas aí, voltando, quando a gente veio morar em Cuiabá, em 94, a prainha já era parecida com a de hoje, é fechada, tal. Mas, cara, eu cresci com todo mundo falando assim, porque antes da prainha ser como era, a gente nadava na prainha, a gente mergulhava na prainha, eu falava, cara, os caras tem um rio lá embaixo, eles tamparam o rio, velho. Não, aí é exagero. Eu sou da época dela já canalizada. É, mas caía carro lá Caía dentro. carro, né? Caía os carros. Nego Tal. bêbado caía lá dentro. Aí, Caía. mas olha que nadar louco. eu nunca vi, não. Eu cresci com Nunca vi. a galera falando. Tinha Dona enchia Inhazinha, tudo. que era uma cuiabana antiga lá no meu bairro, no Grande Terceiro, veio da enchente e tudo mais. Aquela galera Sim, da dos enchente. flagelados de Isso. 74. Aí ela falou, Terceiro nós, foi pro pau. nós nadava. Eu falei, pô, caralho, galera, nadava. Memória, né? Memória. Quando eu fui fazer faculdade de história e tal, fiz uma disciplina de história de Mato Grosso, que era do caramba. E aí a gente teve uma parte dela que era análise de fotos. E um dia eu vi um reguinho d'água assim, falei, professor, e esse negocinho onde que é? A prainha. Professor, não é a prainha. Não, isso é a prainha. É pra ir um Professor, mas córrego. como é que os caras nadavam aí? Exagero. Porque você olha as fotos da prainha até antes dela ficar Da canalizada, canalização. era um rego, cara. É. Aí, hoje em dia, a gente fala, gurizada, se sua avó, bisavó, falava que nadava na prainha, imagina forte comigo agora, tua avó mergulhando nesse cascalho aí. Não tem jeito. Também exagero. Mas a memória proporciona esses problemas. Uhum. Por isso que é importante o cara ter atenção naquilo que ele tá lendo. É que nem de vez em quando eu falo em sala de aula, quando converso com minha mãe ou qualquer pessoa, aqui uma pessoa mais velha, né? Ah, porque antigamente que a vida era boa, tal. Cara, eu entendo o que você está falando. Mas, mãe, me explica uma coisa. Se antigamente a vida era boa, por que agora a expectativa de vida aumentou? É porque a vida virou uma porcaria. Na verdade, quando a pessoa fala... Fulano comia de tudo, não fazia mal. Aí você fala, morreu quantos anos? Com 40 anos, infarto. Entendeu? Quando ela fala assim, você tem que só entender uma coisa. Ele tá falando com saudade do tempo que ele era jovem. É uma saudade Só cultural. isso, é uma saudade, pô, é isso. Uma saudade cultural. Vai falar pra mim que antigamente que a vida era boa. Pô. E agora você tá vivendo mais. Pô, Mas explica com isso. certeza, eu acho que qualquer um aqui vai lembrar, né, um saudosismo de algum período da sua vida ali. Com mas certeza. é óbvio. Barzinho na certeza. UFMT, sexta-feira, na minha época. Sambalade, tava... Sambalá, ouvindo Sambalá. metal de Pô, a coisa até morrer. mostra. Panaceia. Pô, Sim, mas assim, Meu Deus faz do céu, Não sou parte. dessa época, não. Já. Faz parte. Essa Dom Bosco. parada de Dom saudosismo. Bosco, carnaval, Dom Bosco, Porra. a turma só ficava girando. Cara, eu já saí fugindo do Dom Bosco num show de metal do Você desceu a Crisium. escadaria? Crisium, cara. Era eu, o show do Crisium, uma banda de metal daqui brasileira eu fui em todos os shows do Crisium. forte. Eu não conheço. E aí, cara, tinha a galera do funk esperando lá fora pra acabar o show pra pegar a gurizada. E os caras tava com um bagulho que se usava aqui em Cuiabá pra brigar, que chamava chicotinho. Cobrinha. 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 Sabe o que é isso? Freio de bicicleta. Freio Cabo de bicicleta, velho. Você tirava o Freio- plástico e só ficava Só o ficava metal. um cabinho de aço Só assim cabinho e de tinha aço, os caras socava. porcaria que ainda botavam uma porquinha assim na Lanhava ponta. tudo, cara. Pô, Você tem que nossa entender que eu sou CPA antigo, né? Então, E as bananas. Não, E mas, ela- não, e as mas brigando lá era a turma do Morro, mas turma da Cruz CPA Preta, descia pra turma lá, do Dom Aquino. essa esse gurizada pessoal dava pegava carreira ali. pesado. Sim, mano. Ia matinê, porque eu era matinê, porque era gurizão novo, né? Então a gente só ia na matinê, né? Agora, isso aí não cai em concurso. Não cai. né? Cara, mas é Não memória. cai agora, Porque não cai não, agora. Mas é memória. Mas isso aí, de uma maneira Uma ou de parte outra, memória. faz uma composição cultural na região. Sim. Você fala Yes Bananas, cara, até hoje a galera lembra. American Music House, que era ali onde aquela drogaria hoje em dia, lá perto da FMT, não, velho. Eu vou falar de um que tem a ver com comida. Não sei se você foi lá, cara. Acho que ele ainda tá por aí. Quem? É o templo. É, o tempo. É o templo. Cara, é o templo. 4 horas da manhã, o proprietário. Eu vou falar, cara. Acho que não tem porque é Dilson Baracate. Sim, sim. O proprietário, 4 horas da manhã, o pau quebrando lá, daqui a pouco você só escutava: DJ! DJ! Para tudo! Para tudo, cara! Pum! Cortava a música. E atenção, moçada! Café. O café da manhã é bobó de galinha,
arroz à grega e farofa. Mete o pau, DJ! Pá, volta! Pô, e não é massa isso, velho? Ei, eu fiz muitos eventos com ele quando eu gerenciava um parque aquático ali na Morada do Ouro. Ele fazia muito o quê? Relembrando. É o tempo. Flashback. Dava uma galera. A banana é legal. Ela era assim. Relembrando. Mas olha, vamos lá. Filosofia e ética. A importância disso aí nos concursos públicos, principalmente para aqueles que ainda têm redação junto ainda. A importância de estar... Eu acho que é muito importante, quando a gente fala de filosofia, a gente fala de ética, e a gente fala de ética para o servidor, você tem que entender que as redações no concurso público vão debater sobre isso sim ou sim, entende? Então as redações, geralmente, elas estão direcionadas a você entender algum problema, assim como o Enem, vamos pegar o Enem, ele é uma redação que vai debater questões sociais, amplas, assim, quer sim, entendeu? Vai estar lá, né, as redações em concurso público, as perguntas discursivas, né, claro, direcionado dependendo do concurso, para qual área para qual, né, a gente vai ter sempre questões éticas lá sendo debatidas. Então, assim, quando você, é a dica que eu dou para você vai estudar ética, vai estudar filosofia pro seu concurso público, vale a pena, de qualquer maneira, vale a pena, porque você vai usar isso na redação. As redações nos concursos públicos vão abordar essas questões de ética direta ou indiretamente. E você pode usar como arcabouço teórico para você argumentar melhor, para você entender as questões, os desafios da ética do servidor, que geralmente vão estar dentro das suas redações. Então, eu sempre falo que estudar filosofia e ética no concurso público é bem além da questão, duas questões que você vai encontrar ali na prova. Já aconteceu muito, no próprio KM, eu tô dando aula, eu tô falando sobre, e falo, olha, isso aqui que eu tô falando pode cair na prova, mas pode estar na sua redação, pode dizer na sua redação, sim, porque a redação tá debatendo isso aqui, e aí o que acontecia quando ia lá, né, pô, você adivinhou a redação? Eu nem sabia, claro que não, mas como eu falei de todo o campo da ética, né, é óbvio que eu tô flertando com tantos temas possíveis de redação, que hora ou outra eu tô falando de um assunto. Qual foi o último te dá argumentos para você, né, desenvolver o tema ali. Qual foi o último concurso que vocês lembram que cobrou redação? Que cobrou redação? Nós tivemos redação agora na Polícia Civil. Polícia Civil teve redação? Teve redação. Legal. Teve redação. Dissertação? O que era o modelo de redação? Qual era o tema? Ai, cara. Não, o modelo era o que? Era carta, texto dissertativo? Dissertativo. Eles não mudam, acho que nesse ponto eles não mudam muito o gênero. Mas teve para ele, teve para o CFO. Porra, louco. É porque CFO ainda é como se fosse inclusive, nós aprovamos a primeira colocada do CFO Bombeiro, da KM, né? A Ludmila, na geral. Aí, realizou o sonho. Legal. Primeira e o primeira colocada no final. Fazer o CFO de bombeiro, aqui em Cuiabá não tem, você tem que sair. Agora, cara, eu não sei como que tá agora, tá? Mas assim, se vai ser feito aqui. Por quê? Foi tanto para PM quanto para o bombeiro, né? Só que agora não é mais igual vestibular, não. Agora você, se eu não me engano, lembrando aqui agora, tem que ser bacharel em Direito, tanto para PM quanto para o bombeiro. Que massa. Então nós aprovamos, tem que ser bacharel em Direito. E também a primeira colocada do CFO PM para cotas foi nossa também. Nós aprovamos 10 eu tô falando pro que CFO, ex-alunos meus, PM, Isaac, e 2 Thales, hoje eles já são oficiais. Físico ainda. Não, isso aí já é no final, já aprovado, entendeu? Já passou todas as fases, né? A Ludmila mesmo, ela ficou em primeiro no fechamento de tudo. Que louco, né? mano. Isso aí. Considerando TAF, essas coisas todas. Dissertação e tudo, no fechamento. Porque a menina, ela ficou em primeiro... TAF também. Isso. TAF. Ela ficou em primeiro... Tanto é que na época nós soltamos, ela ficou em primeiro, teve uma menina que fizeram um remanejamento das notas do cotista e no frigir dos ovos ali, com tudo, ela acabou fechando, somando tudo em primeiro lugar. Pô, maravilha, top, que louco, cara. bem esperado. Olha, tem uma coisa interessante, só para concluir a questão da filosofia dentro da... A ideia também teve. De concurso público, ética e filosofia. Uma vantagem é que, como é sempre o mesmo conteúdo,
Não importa, assim... Você tem um direcionamento do edital, outro, mas assim, filosofia, ética, diferença entre ética e moral, o que que é uma ação moral, sabe? O que que é valor moral, o que que é senso moral, são conceitos diferentes, né? Se você estuda isso, que é o grosso da ética e da filosofia em concurso público, cara, é sempre o mesmo conteúdo, né? Então, assim, já aconteceu no próprio KM lá, eu tô lá entrando pra dar aula, aí eu abro o slide, começo a dar aula, aí o próprio cliente falou, mas ué, o mesmo, você vai dar mesmo, o concurso é diferente, pô. É o mesmo conteúdo? Mesmo. Porque quando tá lá ética e moral para concursos, o que vai estar, o grosso modo, é isso, tá? Você tem que entender o que é filosofia como processo racional. Então a filosofia, ela passa para a racionalidade. Por que que o mito não é filosofia? Essa questão bem básica do que é filosofia. E depois você vai para esse núcleo duro de concurso público. O que é moral, o que é valor moral, ação moral, senso moral, diferença entre ética e moral, e alguns pensadores que são pensadores chaves que deram alguns princípios éticos, né? Que é sempre quando a gente está falando de núcleo duro, você tem que estudar Aristóteles e a ideia de virtude como meio termo em Aristóteles. O que é certo não é o que eu acho, o que a sociedade diz. O que é certo é o equilíbrio, né? Um copo de água é bom? É bom? Um copo de água dentro do seu pulmão não é bom. Então, um copo de água é bom na medida certa, na hora certa, no lugar certo. Então, meio termo como medida ética para tudo. Aristóteles. Platão, por exemplo, não cai. Platão é ética transcendente, né? Platão é a ideia de ética como ética é o que está fora desse mundo espiritual. Não costuma cair. Mas Aristóteles e a ética da virtude tá lá sempre, Cara, né? e olha como que é louco essa galera que se propõe a fazer um concurso desse. Os conceitos que ele tá falando, eles não são fáceis. Não. E aí, de boa, dá muito orgulho, cara, quando você chega de noite pra dar aula, tá o cara com o uniforme do trabalho dele, aí ele trabalhou das 7 da manhã até as 5h30, comeu um salgado ali, aí ele entrou e ele tá ali, e sei lá, falando um monte de coisa, e o cara assim, caralho, tô entendendo porra nenhuma, mas eu vou entender. Você vê como que é louco essa galera que se propõe a fazer um concurso e o cara tá cansado, ele tá com fome, tá com sono, ele quer tomar um banho, ele quer namorar, sei lá o que ele quer fazer na vida dele. Tá com os filhos, né? Ficar com os filhos. Cara, ele tá deixando até de lazer e tal, e ele tá ali se propondo a entender esses conceitos. Por isso, cara, que é muito importante o nosso trabalho quando a gente pensa de como que a gente organiza nossas aulas para facilitar para eles esses processos, né? Por isso que, Tem que ser ó, assim. mas é esse conteúdo? Não é esse conteúdo. Esse aqui cai sempre, gurizada. Vamos em cima desse, porque não dá tempo do cara discutir a formação da filosofia Sim. ocidental. Sim, não Sacou? tem que Não ser. dá. É o Não dá. filé do É filé o ali, filé né? do filé. Mas Até é, porque, é o assim, filé do até filé. porque é o que eu digo. Se cair algo muito fora, como eu já falei, eu acabei não concluindo, né? Eu falei, que já caiu conceito de ética no Ser e o Nada do Sartre. Cara, você não precisa se preocupar com isso, porque assim, vai errado a Todo maioria mundo vai errar essa questão, entendeu? velho. Então, assim, tem um núcleo duro que você tem que conhecer. Sim. Se a gente fala de autores filósofos periféricos, se cair, cara, em geral, vai todo mundo se ferrar nisso aí. Então você não precisa se preocupar com coisas tão gerais. Você tem que pensar nesse núcleo duro, mesmo dentro da filosofia, né? Como eu tô falando. Então você tem que pensar nesse núcleo duro. Eu falei Aristóteles, que é a ética da virtude, deontologia, que é a ética kantiana, e utilitarismo. Né? Esses três grandes correntes filosóficas dentro da ética, você tem que saber para concurso. Tem ética lá no edital, então você tem que saber o que é ética da virtude, você tem que saber o que é utilitarismo e deontologia. Mas isso aí, de uma certa maneira, sempre isso aí vale pra gente também, cara. Aula de Sim. geografia mesmo. A única coisa que eu tenho que fazer, por exemplo, é atualizar agora que vai ter o censo. A turma já mudou, por exemplo. Atualizar os dados, né? O que aconteceu? O Tangaral ultrapassou Cáceres, Sorriso ultrapassou Cáceres. Entendeu? Hoje Sorriso é a 5ª maior cidade do estado. Entendeu? Já deixou tudo para trás. Lucas já passou Barra do Garças, Primavera passou Barra do Garças. Essas coisinhas você tem que As atualizar. 3 primeiras continuam as mesmas? As Não? mesmas. Eu Cuiabá, costumo Vargas brincar com o Grande, pessoal São lá, o pessoal dos Cuiabá, concursos, Vargas Grande, tem que Rondonópolis. escolher algumas cidades aí também. Fala, o dia que você quiser saber de qualquer cidade aí, para a hora que você for escolher lá no seu concurso, fala comigo. Eu tô viajando o estado inteiro na fiscalização, né, eu tô velho? conhecendo todas as cidades. Alguma Pode ali coisa que você tem que ali. atualizar. E Rapaz, alguns temas ligados. Mas agora Tangará o bioma é uma mesmo, cidade clima é o top, mesmo. cara. Feliz Natal, conheço. É, Tive lá fiscalizando Feliz Natal. Feliz Natal é... Rapaz.
Quebrada Pega já. depois de Cara. Vera ali. É, que fez a tal de quebrada, mano. Cara, Cara, mas Tangará, vocês Tá não bom, morariam em tá bom. Tangará não, gurizada? Não, Tangará é Moraria muito fácil, bom. Tangará. Da cidade boa. Tangará é é uma um cidade tempo eu ia muito uma vez boa. por semana pro Tangará. Sim, Tangará é Você top. dava aula muito lá? boa. É. Muito top. boa ali. Mas aí, ó, pra gente for pensar nessa ideia que os meninos estão colocando, né? De conteúdos que sempre se repetem. Na história vai valer a mesma coisa. Sim. Entendeu? Porque quando a gente fala mesclando história com geografia, o que os caras querem saber? Você entende a construção desse território? Porque aquilo que a gente mora hoje é um território que hoje a gente chama de Cuiabá, mas já foi chamado de várias outras coisas. E a ideia que o cara quer que você entenda é como é que isso aqui se formou. A transformação do espaço. Né? E isso a gente enxerga, Cleber. Quando a galera, por exemplo, fala assim, mas professor, mas crescimento vertical. Porra, quem aqui nunca teve a sensação de fazer o mesmo caminho todos os dias? Um dia você olha pro lado e tem um prédio gigante. Eu tive isso aí. Sacou? Tá crescendo. Não tá crescendo, mas tá crescendo pra Você cima. explica pra galera o que é Sim, gentrificação. Isso aconteceu no bairro da minha mãe. O Quilombo, historicamente, é um bairro de uma classe trabalhadora, certo? Beleza? Mas não de um grande poder aquisitivo. Uma galera muito correta, muito honesta. E justamente por causa do nome, com um forte componente afrodescendente, preto, negro. Tá? É onde eu jogo bola lá com o Flamenguinho do Quilombo. É o bairro da minha mãe. Certo? Muito bem. E aí o que aconteceu ao longo do tempo? Foi a grande sacada. Apareceu uma Bonifácio. Apareceu uma Bonifácio, certo? Uma coisa corretíssima. Só não tinha invadido ainda porque era um stand de tiro do exército. Eu ralei muito ali, tá, Exato. Marcelo? Ah, Ralei Aí a muito turma ali. fez a permuta, o Estado pegou, é um parque estadual, e doou uma outra área para o exército para fazer o stand de tiro. Fazer o stand. Por isso que não invadiram ali, não grilaram para fazer qualquer Eu não coisa. sabia disso, não. Certo? Ah, Era um Ali stand era de tiro. assim. E aí, parque estadual, maravilha, sensacional. O cara valorizou tudo em volta. Sim. Hoje o que é o Quilombo? Hoje o Quilombo é um bairro de classe média alta. Certo? Hoje o Quilombo tem restaurante, tem colégio particular, tem supermercado perto, tá perto da Praça Popular. E- Pá. Você não precisa Mudou só o perfil. conceituar, você enxerga isso, E né, boa cara? parte da galera originária lá, isso é processo. O que aconteceu? Boa parte vendeu terreno, vendeu casa. E onde que você vai achar um imóvel para você comprar à vista, para você morar? Mais afastado. Sim. Você Joga vai pro empurrando, canto. joga pro Joga pro canto. canto. Entendeu? E como o Bidu falou, um processo só prédio. Verticalização. E pensa, por exemplo, esse é caminho. gentrificação. 96 ali. Pensa, Você por muda o exemplo, perfil. esse caminho que, porra, é só ver como que ele mudou o caminho daqui pra guia. Sim. Cara, antes de dar aula, eu trabalhava de vendedor. Vendia produtos para supermercado, mini mercados, hotel, motel, vendia produtos de limpeza, um monte de coisa, atacadista e tal. E aí, cara, essa região era uma região que a gente ia sempre de manhã, porque de tarde começava a ficar meio perigoso, tal, era muito quebrada, barará, e a gente ia sempre de manhã, né? Falava assim, pô, a gurizada tá dormindo de manhã, de tarde eles podem roubar sua moto. É tudo de moto, né? Uhum. De repente, esse cara que mora naquele bairro há muito tempo, mas ele é pobre, chega uma grande construtora e fala pra ele, quanto vale sua casa? Ele fala, pô, vale 30 mil. Te dou 50. Você não vende, Cleber? Você vende. Aí você vendeu sua casa. Você tá com 50 conto. Aí ele ajuda um parente, um primo, paga umas contas, compra um carrinho velho, mas ele sobrou 30, que é o que valia a casa dele, e ele torrou aqueles 20. Onde é que ele vai comprar outra casa de 30? Porque agora o terreno que ele morava, que a construtora demoliu, tá vendendo por 100 mil. Esse cara ou vai morar de aluguel, ou ele vai pros cantos, na periferia. Na periferia. A periferia. Isso é uma coisa que você não precisa... O cara que está estudando e ele começa a olhar a cidade dele, o estado dele e ver as coisas acontecendo, sacou? Ele começa a ligar assim, porra, por que tem tanto gaúcho, tanto sulista em Sinop, Lucas, Primavera? Da onde... Qual o Aí que processo essa entra a galera história, vem? geografia, Aí você começa a mesclar as produção e coisas. transformação Mas do entende? espaço. Ah, essa galera veio pra... Né, a ditadura militar trouxe os caras tal para fundar a cidade e plantar. Beleza. Mas eles tinham um know-how de agricultura que não existia aqui. Uhum. Aí eles mecanizaram a agricultura. Tá vendo? Ó, as disciplinas, principalmente, né, a história, a geografia, no caso meu e do Marcelo, elas não são disciplinas unificadas, elas são unidas. É. Se o cara começar, aí ele vai estudar história e ele bota o mapa do lado dele, ele já está estudando geografia junto, cara. E ele começa a observar
o processo histórico a partir de mudanças geográficas. Que era aquela questão do É que são duas Radan, coisas como que era? você trabalha. Era Radan, era Radar da Amazônia. Radar da Amazônia. Mas né? aí alguém lá em Brasília teve uma ideia muito sensata. Não é, peraí, moçada, a gente vai mapear a Amazônia? Vamos mapear a Amazônia, beleza. A Amazônia não representa quase metade do território brasileiro? Sim. Então mapeia tudo logo, pô. Pra que vai fazer só metade? Desculpa. E vai largar metade sem fazer? Sim. Aí o que era Radan virou o quê? Radan Brasil. Agora, isso que o Bidu tá falando, certo? Tem muito a ver com que aquilo são duas coisas que você tem que abordar nesse processo de estudo. A contextualização, né? Contextualizar o fenômeno que você está vivenciando, né? apresentando, e a interdisciplinaridade. Certo? A geografia se comunica muito com a história e vice-versa. Entendeu? Não tem como dissociar. Tá? Com todo respeito, o Douglas sabe que a ética, tá, a filosofia, aí já é uma praia que eu não entro muito, não. Esse cara Certo? de sociologia. A história fala muito porque você estuda iluminismo, você estuda, né, Diderot, Rousseau, bastante coisa. Para a geografia, não tanto. Entendeu? Mas sempre vai estar conversando uma com a outra. Entendeu? Parece banda, instrumento, orquestra, um conversando com o outro. Entendeu? Tem que ter. Eu acho que humanas tem muito isso, né? Agora, sobre ética dentro do concurso público, eu acho que um ponto importante é você não confundir a parte lá de ética do servidor. Então, às vezes tem questões lá... É bem específico, né, mano? Aparece edital, ética do servidor, código de ética. Isso é outro Paranauê, tá? Aí você tem que ir lá... Aí, qual que é a grande diferença dos dois? É que um é decoreba, o outro não. Entendeu? Se você ir pra ética do servidor, você tem que saber artigos, você tem que saber o que tá lá. Cartilha, ler, decorar. Agora, quando você fala de isso... É leitura de lei seca ali. Né? Agora, quando você vai pra ética geral, ética e filosofia, não tem decoreba. Porque você tem que compreender a ideia de ética, sabe? Dificilmente, é muito difícil cair uma questão assim que seja dessa maneira como eu tava falando aqui. Ah, qual é a diferença entre ética e moral? Muito difícil. O que cai lá é um exemplo e você vai ter que dizer se aquilo lá tá dentro de um exemplo que abarca uma perspectiva moral, ética. Então, você tem que compreender o tema, né? Você tem que compreender o que é ética. Não é uma questão só... Não tem como... Não existe a polícia da ética, porque a ética é um conceito filosófico, é uma das áreas da filosofia. E filosofia é assim mesmo, cara. Não tem como... Eu até brinco, né? Quando eu tô dando aula, né? É uma provocação, mas já começa assim, falo, olha, não tem nada mais difícil que dar aula de ética para advogado. Os caras já... né? Os doutores de primeiro semestre, às vezes, né, de direito, ficam assim. Aí eu explico, calma, tô dizendo que é muito difícil, por quê? Porque vocês estão acostumados a ir lá atrás do Código Civil. Qual que é o Código Civil da ética enquanto filosofia? Não tem, porque a ética é uma reflexão perene que se adapta aos eventos, mas ela é uma reflexão que busca princípios universais. Essa reflexão muda dependendo do acontecimento. Sim. Então, assim, ela é uma reflexão. Então, ela não é um código fechado. A ética dentro da filosofia não é um código fechado. Não existe um código de ética universal. Existe uma tentativa de buscar princípios que não são regras. Pra né? se discutir, né? Pra se discutir, pra se debater. Então, a pessoa tá acostumada a ética dentro do código de ética do direito, ela tem uma dificuldade enorme. Ela fica na minha aula esperando eu dar os tópicos, sabe? Então, ética acredita nisso e não pode isso, pode aquilo. E não é. Ela é uma postura de reflexão perante as coisas, né? A própria filosofia tem essa... Então você tem que tomar muito cuidado, não confunda, tá? O código de ética é uma coisa, lá, dependendo do seu concurso público, né? Há vários códigos de ética que podem cair. E outra coisa é lá o tópicozinho, 1, 2 ou 5 questões no seu concurso de ética e filosofia. O Estado né? tem um conselho de ética do Estado? Então, mas na verdade deveria se chamar conselho Porque existe moral. um conselho de ética da República. Deveria se chamar conselho... É porque a presidência da República tem. A gente... ética, mas debate de moral. Então, é porque a gente chama ética por quê? Porque é mais bonita.
Entendeu? É mais bonito falar, nós temos um conselho de ética aqui, mas lá você está debatendo regras regionais, locais. Então, não é ética. Moral. É moral. Na verdade, deveria ser um conselho moral. Só que como a gente usa essa palavra moral em vários outros sentidos, né? No sentido mais pobre do termo, né? Moral como um conjunto de regras, só que tem que ser obedecido. Você quer dar o nome pro seu coletivo lá, que tá analisando as regrinhas morais do servidor, você quer dar um nome mais bonito, né? Aí você fala, o código de ética e tal. Agora sim, por exemplo, se você pega uma profissão, existe código de éticas que são códigos de ética mesmo. Por quê? Porque eles são princípios, né? Você pega o código de ética do médico. Ele não pode negar, isso não é uma regra, é um princípio. O médico não pode negar socorro. Não é só uma regra, isso é um princípio. Se você tem um código de ética... Como é que o médico não pode operar um parente? Ah, é? Ué. Não sabia. Isso é moral. Isso é moral, por exemplo. Olha, muitos adotam isso. É meio complicado, porque é um parente dele. Muitos já ouvi esse cara recusar e falar, não, vai outro. Mas é moral, né? Mas é uma questão moral. Olha a diferença. Olha que interessante, olha a diferença. Você tem um código que diz assim, sei lá, um psicólogo não pode atender um parente, né? Um médico não pode operar um parente. Isso é uma questão moral, é uma regra imposta dentro do Conselho Nacional de Medicina e que você deve seguir. Caso contrário, você pode entrar com processo contra você, entrar com, alguma coisa. Eu só tô falando que eu nem sei se eu tô correto, mas é porque eu já vi esses casos. O cara realmente... Não, mas por exemplo, vamos supor, tá? Só É o pra... campo das ideias, só para deixar claro a diferença entre ética e moral, né? Você vê, isso é um exemplo de algo moral. Por quê? Porque é fechado. A gente pode traduzir isso como uma regra, entendeu? É uma regra. Agora, se eu falo sobre a ideia de que existe o princípio da propriedade privada, né? E que acima do princípio da propriedade privada existe o princípio da propriedade privada do próprio corpo, que além de ser minha propriedade privada, também é eu, né? Sou eu, meu corpo. E isso não é uma regra. A regra da propriedade, não. Isso é um princípio. Isso dá origem a uma porrada de lei, mas isso não é uma coisa fechada, isso é um princípio filosófico ético. Então a ética, ela tá preocupada com esse tipo de princípio, ela tá interessada em princípios que dão origem até nas minhas aulas eu vou lá, faço uma arvorezinha, faço lá os frutos que são a lei, o princípio, né? Vou lá, falo dos troncos e a raiz eu boto lá filosofia, reflexões sobre princípios que devem ser universalizados e estão além das culturas, princípios ligados à dignidade humana e tal. Mas isso ainda não é todas as culturas, mas todas as culturas não abordam isso não é universal. Por isso que a gente diz que são princípios universalistas. Questão de concurso, tá? Isso cai. Não são princípios, na verdade, universais. São princípios universalistas, ou seja, que buscam o universal. Todo ser humano é igual perante a lei. Isso é universal? Todo mundo segue essa regra em todo lugar do mundo? Não, mas todo ser humano é universalmente igual à lei. Ou seja, o princípio busca universalizar o ser humano perante a lei. O princípio busca uma universalidade, né? Nem sempre a gente, infelizmente, não tem isso no fato. É um horizonte que a ética busca, né? Mas olha que interessante. Não esqueça disso, tá? A ética, ela é mais difícil no começo porque ela é um pressuposto. Ela é uma reflexão, né? Como o Bidu falou, que é uma reflexão sobre algo buscando uma universalidade. E a moral já não. A moral é mais fácil. A moral não pode beber e dirigir, né? Não pode roubar, não pode... Ou seja, uma regra... Tá certo. Pessoal, já pra gente ir direcionando pro final do nosso podcast aqui. Principais fatos históricos no estado de Mato Grosso aí que a pessoa tem que estar mais ou menos 12 ligado. de Que você abril de aposta. 83. Eu nasci. Hein, na onde? Hein? Em Shapes. Cara, e o lugar que eu nasci nem existe mais. Cara, é complicado, Kleber, porque assim, principais fatos históricos de um período tão grande... O pessoal fala muito da divisão do Estado. Divisão do Estado muito, mas não é cai, só uma, né? Divisão do Estado sempre cai. A origem aurífera de Mato Grosso, a ligação que a gente tem com o ouro, saca? Com essa questão da exploração do ouro, no próprio ciclo de exploração do ouro no Brasil. A ideia de Mato Grosso como uma guarda da fronteira, e aí por isso se construir Vila Bela, mandar vir de Portugal, a planta baixa e tal. Essa ideia da guarda da fronteira é uma coisa que os caras gostam. Por que ele gosta? Porque você está valorizando a região. Né? Quando você fala de divisão, você fala de uma rusga que existia
apesar da Rusga ser um outro conteúdo, entre duas partes que não se entendiam. E não se entende até hoje, cara. Você vai... tenho muitos amigos em Campo Grande, parentes e tudo mais. Os caras falam mal daqui, falam mal de lá e a vida vai seguir assim. O cara lá é o morenão, aqui o meu é o verdão. Que eu acho que é uma idiotice. Né? Porque no final tá tudo Chega mundo, desse troço, cara, já deu. Mas a galera já deu. gosta de colocar isso, porque vai botando foguinho. Ó, detalhe besta, quando o Cuiabá foi anunciado como sede da Copa, no dia, cara, eu tinha uma banda, a gente tava tocando lá no MISC, que é um museu de imagem e som no centro de Cuiabá e tal, e aí saiu o anúncio, e tinha uma banda de Campo Grande depois da nossa. Cara, gurizada, eu lembro de pegar o microfone assim, aí, isso aí é pra vocês cornos de Campo Grande, que não vai ter porra nenhuma lá, Paraná. E eu lembro, cara, na hora que acabou os shows, a gente foi conversar com os caras, o cara falou assim, aí, Campo Grande tem mais condições, vocês vão fazer merda aqui. Vão começar as obras e não vão terminar. Profeta o cara, velho. Profeta. Nem lembro o nome dele, se eu lembrasse eu ia xingar ele agora. Mas você entende, são conteúdos que caem. Personalidade. Tá vendo isso que eu não aguento xingar por falar a verdade. Você tem que... Personalidade. Quer dizer, não que eu tô dizendo que a gente é incapaz e incompetente, mas infelizmente foi o que aconteceu. Sim, personalidade. O próprio Dante que a gente falou hoje aqui, Rondon, sabe? Dom Aquino. Essa galera é uma galera que o pessoal gosta, porque faz parte dessa cuiabanidade, dessa ideia de ser matogrossense, saca? Essa ligação nossa com o simples, cara. O que é a nossa comida, gurizada? É Maria Isabel, é comida simples. A nossa cultura vem dessa simplicidade, ligada à terra, ligado ao agro, mas não esse agro tecnológico que veio depois, saca? Então, se o cara começar a olhar e enxergar isso, ele caminha dentro desse processo. E aí, Marcelão, o que você me fala? Não, Kleber... Geografia regional. Tudo depende. A gente quer o que a gente analisa para dar os aulões, para fazer as revisões. Você tem que analisar a banca, ver a linha de elaboração, certo? Existem provas mais fáceis, provas mais difíceis. Mas geralmente o que vai ser cobrado são aquelas coisas, sinceramente falando, moçada, sem querer complicar muito não, bem básicas mesmo. O cara vai trabalhar quais são os biomas do estado, certo? As características físicas, certo? De clima, você entendeu? Da paisagem, certo? Alguma coisa ligada à população, demografia, urbanização, movimentos. Não tem segredo. Não tem. É uma coisa muito conteudista. Sério mesmo, saber alguns nomes, ter a noção de alguma coisa que você não pode errar. Agora, a minha maior preocupação, que eu falei lá atrás, é o cara ler e entender o que está sendo cobrado. Só isso. Leu e entendeu. A partir do momento que você tem a clareza do que está sendo cobrado, provavelmente a probabilidade de resposta vai aparecer para você de maneira límpida, tranquila. Não é um conteúdo complicado. Não é. Pelo menos as últimas provas que a gente tem visto, os últimos concursos, INDEA, Saúde, teve SEDUC, teve Polícia, certo? Uma prova tranquila. Você percebeu que nós não fizemos nenhum recurso. Não fizemos nenhum. Porque a prova foi tranquila, nada. Certo? Então é isso mesmo. Bacana. Douglas, e aí? Agora a minha área, não, campeão, todo mundo acha que pode entrar com recurso, entendeu? Todo mundo, toda hora. Dá uma prova, meu celular já rola, professor, dá pra entrar com recurso nessa? Dá pra entrar com recurso nessa? E eu só, não, inclusive tá aqui a apresentação da aula exatamente igual tá nessa questão aí, cara. Então o que você tá querendo? Você vai ter que entrar com um recurso contra mim, porque eu acabei de falar isso aí na aula. O cara quer se garantir no recurso. Eu falei, cara, acabei de falar isso aí na aula, você quer entrar com recurso, você vai ter que entrar com recurso contra a minha aula também, pô. Como é que o cara já manda o vídeo? Professor! Rola o bar aí! Cara, é igual agora o concurso da saúde mesmo que teve no município de Cuiabá. Você via, era um festival de gente querendo fazer recurso. Cursinho também mandando recurso e às vezes nem ensinando direito como é que faz o recurso. Você só copia e cola. Em algumas questões que cabiam mesmo. Gente, cada um é uma forma de fazer o recurso para as questões. Cada um tem que entrar, né, com uma escrita específica do seu argumento ali para aquele recurso. E às vezes não, ele nem existia.
Então O problema é que às vezes o cara quer martelar a coisa para encaixar naquilo que ele quer. Filosofia e ética, por ser mais abstrata, entendeu? Por não ser assim, código tal, lei tal, tem Cuiabazinho que vai pro Cuiabá, então não tem como apagar isso aí, entendeu? Agora a filosofia, como é uma coisa mais abstrata, os caras ficam, não, mas eu não sei, ele perguntou assim, pode ser interpretado de tal maneira, então vamos entrar com... Entende? É uma área que o pessoal acha muito que dá pra entrar com recurso por causa disso, porque é muito abstrata. E aí o cara começa a falar, não, professor, mas eu não sabia que ele tava perguntando isso, não tá mal direcionado, a gente não pode entrar com recurso aqui, ali... Então, é muito comum isso. E raramente eu aprovo e falo, não, vamos junto aqui, dá pra entrar com recurso. Mas é muito raro, tá? O que eu digo pra vocês? Olha, primeiro, estude ética. Você é concurseiro? Você vai fazer concursos? Né? Não vai ser o primeiro agora, às vezes não vai ser o último. Tem muitos concursos que você quer fazer aí. Beleza, então estuda filosofia e ética, show, mano, porque vai cair, entendeu? Vai cair. E é a mesma coisa, Então, assim... eu tô dizendo, não importa qual concurso vai estar lá, é uma coisa importante você estudar, não vai nessa de, só 2 questões, só uma questão e tal. Não, cara, vai, estuda, vale a pena. O que você deve estudar? Vou repetir o que eu falei aqui, tá? Ética, moral, a diferença entre essas duas coisas, entender as principais características do que é filosofia. Filosofia é um pensamento racional, né? É um pensamento complexo, racional, diferente da mitologia, que parte do senso comum. A filosofia parte da dúvida. O início da filosofia e o outro núcleo duro é as grandes correntes éticas, né? Então, Aristóteles, Kant... utilitarismo, só essas 3. Eu já ia te perguntar aqui, ó, o cara que quer, além de estudar para concurso, mas ele quer levar isso para a vida dele. Eu já ia falar para você, qual autor seria interessante o cara começar a ler, para começar a entender um pouco de ética e filosofia. Olha, você indica aí, ó, começa por aqui, aí você vai... Você começa por um cara, aí que tá, mas aí você vai começar por uma coisa que não vai cair tanto em concurso público, mas vai te dar o que você precisa, né? Você vai começar lá com Apologia de Sócrates. Apologia de Sócrates é um livro pequenininho, fácil de ler, né? Relativamente fácil de ler, um livro 100 páginas, nem isso. E lá você tem a defesa de Sócrates. Ali você tem o nascimento da filosofia como a gente entende hoje, né? Sócrates foi condenado à morte. Ali, os 3 crimes que ele foi acusado, principalmente, foi de corromper a juventude, de questionar as autoridades do Estado e de ser ateu, né? Então, Sócrates, nesse pequeno livro, vai mostrar por que se corromper a juventude é fazer a juventude pensar com a própria cabeça, então sim, ele corrompe a juventude, é isso aí, né? Se questionar a autoridade é crime, então beleza, bora fazer o quê? Sou culpado, né? Agora, mas ele vai dizer, não sou ateu, não, eu só não acredito nos mesmos deuses que vocês, tá? Mas nessa defesa, o Sócrates vai levantar pela primeira vez a ideia de dignidade humana como aquela que parte do pressuposto que todo mundo tem que ter o direito de pensar com a própria cabeça. Uma vida sem autorreflexão não vale a pena. E aí, nessa obra, ele vai discutir a ideia de certo, errado, bem, belo, justo, dentro do contexto social. Uma obra lindíssima, que você pode ler, assim, em uma tarde, se você quiser. Mas tem preguiça de ler. A gente já vai falar sobre isso, né? Em outro podcast. Mas, tem preguiça de ler. Bota a porra de um audiolivro. Eu gosto da parte que parece que a turma... pequenininho, você numa tarde, você escuta. E eu gosto da parte que parece que a turma ofereceu pra ele pra fugir, né? Ele falou, não vou fugir, não. Aí que tá, né? Ele diz, você vê, esse é o principal princípio ético de Sócrates. Ele diz, a sociedade e a lei vale mais que a minha vida. Eu sei que a lei é injusta que está me condenando, mas eu sigo as leis. E aí, eu como cidadão vou morrer. Mas a lei é injusta. Então, mude a lei. Eu como cidadão sigo a lei. A lei me condenou à morte, portanto, cabe a mim morrer. Pronto. Né? Porque a minha lei vale, a minha vida vale menos que a lei. Esse é o princípio ético. E aí, do jeito que o cara. Não, e do jeito arrepiei. E do jeito que o cara era filósofo, tá bom, mas dá a situação que eu vou morrer, porque eu vou descobrir como é que é do outro lado. Pronto. Não, mas o cara quer saber, ué. Nessa vertente aí dos saber como é que é lá do outro lado. Vamos morrer pra ver. Nessa vertente dos autores, é autor que fala de história regional de Mato Grosso. O que você indica aí, Bidu? Vou fazer um jabá aqui da Entrelinhas, cara. Então são 2. Tá? Os livros da Entrelinhas
né? Depois o Marcelo fala melhor de geografia, mas assim, é o melhor material que tem, Kleber. E o legal dele é que você tem de vários formatos. Pô, eu quero ter um livro em casa, bonitão, capa dura, é escrito pela professora Elizabeth Madureira, que é absurdamente importante aqui, tá? Então, assim, eu quero um capa dura, muito ilustrado, papel crochê. Tem essa edição. Eu quero o livro completo, mas cartonado ali, um papel um pouco mais simples. Tem. Não, eu só quero estudar para concurso. Tem uma versão, cara, que é uma versão apostilada, que é só para concurso, da editora Entre Linhas. Ele é barato, deve ser uns R$50. O cara vai usar esse material para todos os concursos que ele for fazer na vida. Com certeza. Na vida. O de história é muito bom. Capa Entre verde, linhas. capa marrom, né? É o capa verde e o capa marrom. Eu tenho. É, cara. E assim, não tem erro, mano. Não tem erro. Ah, eu tenho um outro que é de cultura matogrossense, que também é da Entre Linhas. Ajuda pra cacete, sabe? Ajuda muito mesmo. E essa ideia, assim, já tem o material. E é sempre ele citado nas questões. Não é possível que você não olhou e entendeu que ali é importante. Certeza. E aí, Marcelo? Professora Gislaine Moreno, professora Tereza Cristina Souza Iga. Pronto, Como que é o sobrenome, hein? Tereza Cristina Souza Iga. A outra que você É o falou? livro das duas. Você São falou duas outro autoras. nome, eu vi um Moreno. Não, Gislaine Moreno. Moreno. Gislaine Moreno. Tá certo. É geografia de parênteses, Mato cara. Grosso. É editora Entre Linhas. Não, é o livro, Linhas, tá cara. tranquilo. É o melhor material que Melhor tem material. de É história o mais e atual, geografia. é o mais atual. Isso aí, gente. Pessoal, vamos encerrando aqui o nosso podcast, né? Vamos marcar outras vezes, Sim, porque com tem certeza. muita coisa para poder ser tratado. Só tinha que ter uma Conversar comida aqui, né, uma velho? Pois é, baguncinha. né, cara? Não, Isabel. Não, Maria petisco, Isabel. né? Ah, Petisco. falhamos nessa hora. Gorda, aí. gorda é pô. teio, Pô, né, cara? Sai daqui tarde pra comer ovo. Como é que é? mano. Pô, você acha que é fácil manter essa fina camada de sedução? Sim, mano. No próximo é dinheiro. No próximo fica iFood, baguncinha. hein? Traz, liga. no iFood. É, aí. cara, então pelo menos aquelas pizzas sadias de micro-ondas, bota aqui. Não, Seja baguncinha, boba velho. sadia, tá? Você, cara, eu quero Baguncinha, ver. A gente fez um Baguncinha aqui aqui do chefão no com um Benito choppzinho, CPA. mas... Nossa, você já tá falando? Eu vou pedir o meu lá no Belato. Eu peço lá no Gente, Belato. Belato. muito é bom. obrigado aí. Quero agradecer, né, a presença de você, professor Marcelo Alonso. Aí, grande Valeu, mestre. Clevinho. Bidu, Eu que parceiro agradeço. de Tamo junto aí, Tamo mano. junto. longas datas aí, Douglas, Tamo junto. né? Abraço, meu irmão. Então, enfim, pessoal, ó, quem ainda não segue aí o KM, né? Clica aí, certinho, dá lá um seu like, né? E até o próximo E como podcast. diria o saudoso Marcelo Rezende, é ali na 19? É na 19? É na 19. É na 19. Lá na Falou, 19, cruzado. falou, moçada, é na 19. Um abraço. Valeu, mano. Valeu.